Pela primeira vez, eu me preparei para assistir um filme. Passei o final de semana todo assistindo várias versões de Duna. Isso para assistir o filme Duna que está estreando essa semana. Primeiro foi o Duna do David Lynch, que eu vi 2 vezes. Assisti também a versão Redux feita pelos fãs. Com essa versão deu para entender bastante da trama, que resolveu várias pontas soltas e melhorou alguns cortes, aqueles cortes abruptos que não faziam sentido feito por um bando de produtores que só visam o lucro. Depois eu vi a parte 1 do Villeneuve. Para mim ficou muito evidente a presença da Jéssica na trama. Achei a história mais bem contada, não só pelo fato de ter um produtor ali estragando a história, mas também porque a construção da estrutura e dos diálogos eram muito melhores. Fiquei pensando um pouco sobre isso e eu não sei se é por causa da evolução dos estudos sobre narrativa que aconteceram durante esses 40 anos, ou se a gente só está mais acostumada com essa maneira de narrar, com umas falas mais naturalistas e menos explicativas. Não tem como a gente não acabar comparando uma obra com a outra, mas no final cada um tem as suas qualidades e os seus defeitos. Eu, particularmente, prefiro a arte e os vilões do Lynch, porque eles são asquerosos, por mais que eles sejam caricatos. A gente acaba sentindo alguma coisa por eles. Por mais que o Harkonnen seja sombrio, eu não sinto um medo ou um ódio. E essa ausência de sentimento causa um certo distanciamento emocional. Talvez se a gente tivesse visto ele matando mais vezes, a gente ia ter uma sensação de receio do que aquele vilão poderia fazer. Me deu a impressão que o Fade do Austin Butler não era um bom lutador de verdade. Ele engana o público enfrentando 3 gladiadores dopados para parecer que é o cara fodão. Mas isso dá uma impressão que ele não é um inimigo à altura do Paul. Ele enfrentar adversários enfraquecidos não o torna forte, apenas um covarde. Depois de assistir essa cena, matar o Fade parecia uma coisa que seria fácil. E isso abaixou muito as minhas expectativas. Assim como foi igualmente fácil matar o chefão de todos, o Harkonnen. Por isso, os vilões do David Lynch me parecem muito mais bem construídos, tanto visualmente como narrativamente. Eu gosto muito dos cenários futurísticos, suntuosos e criativos do David Lynch, em detrimento de uma coisa mais simples que retoma o passado do Villeneuve. Mesmo assim, o Villeneuve tem suas qualidades, que são belíssimas, como quadros amplos, fotografia impecável e planos imponentes, mostrando uma assinatura do diretor. Eu só esperava que os vermes fossem igualmente imponentes, apesar de ter que admitir que as cenas que mais me angustiou foi quando Paul domou o verme pela primeira vez. A cena se estendia de tal maneira que a gente realmente fica sem saber se aquilo vai dar certo ou não. Eu acho que foi o auge, trazendo toda a potência da imersão no deserto com aquele vento de areia batendo. Você pode até achar meio ridículo o verme do Lynch, mas tem um quê de impressionante na habilidade de fazer uma coisa real, palpável, e não uma computação gráfica que não existe uma interação real com o objeto. Eu acho que o CGI chegou num ponto que já não tem muita graça, porque eles podem fazer qualquer coisa parecer real, mas no final só parece que é real, não é. E é por isso que, para mim, a minha versão favorita de Duna é, sem dúvida, a do Jodorowsky. Mesmo que o filme nunca tenha sido feito, ele influenciou tudo que vemos em termos de ficção científica. É simplesmente o melhor filme porque ele fica no plano das ideias. Toda a potência da nossa imaginação do que poderia ter sido ver o Salvador Dalí como imperador, Orson Welles como Harkonnen e Mick Jagger como Fade. Além de todas as referências à mitologia egípcia, que são muito bem empregadas, como um Messias que não foi fecundado no plano material por ter tido um pai castrado por um touro. Leto toma o lugar de Osíris e é desmembrado pelo seu inimigo. E o mais impactante, o final, que ele mudou completamente, matando Paul. Mas a morte do Messias não significa o final do seu legado. Isso porque o Messias é toda a humanidade. Ele morre fisicamente, mas se torna cada um de nós. Toda a humanidade é iluminada e o planeta de areia muda.
Agora ele tem água, plantas e animais, se tornando um paraíso, um planeta com a consciência de Paul. Jodorowsky queria que a experiência do filme fosse mental, uma viagem de LSD. Duna é também sobre o domínio da mente, por isso que essa versão não ter sido realizada fica presente na mente de todos nós, construindo uma possibilidade diferente para essa história, cada um criando no plano das ideias uma versão possível do que poderia ter sido Duna do Jodorowsky. Pensando agora, talvez o maior legado do diretor seja não ter realizado Duna, porque assim como seu Messias, que morre no final e deixa de existir no plano material, ele passa a existir na mente de todo mundo, cada um com a sua própria interpretação. E a gente pode até terminar de ver o documentário falando: eu sou o Jodorowsky. E com certeza não vai ter nenhum produtor intrometido na sua versão, porque a versão cagada do produtor, graças a Deus, fica só na mente dele. Se você quiser criar a sua própria versão alternativa de Duna do Jodorowsky, é só procurar pelo documentário no YouTube. E aí, qual é a sua versão favorita de Duna?